Aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. Vamos cantar mais um louvor nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar, possa continuar sondando o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas se o Senhor te trouxe é porque Ele quer continuar falando contigo. Aleluia. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor. Aleluia. Santo é o teu nome. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Aleluia. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28 diz assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por nada, por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio de um côncavo de uma funda. E há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito a ti, e te tiver estabelecido sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar de coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, de que a minha mão me salvaste. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Te louvamos nessa manhã e bendizemos o teu santo nome. Que presença, irmãos, do Senhor nessa manhã. Que presença. E eu quero falar nessa manhã a respeito de Abigail. Eu quero falar de uma mulher que a gente vai ver que ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher paciente, ela era uma mulher de Deus, porém casada com um homem insano, Nabal, um homem maligno, um homem de Belial. E nós vamos ver nessa palavra a postura de Abigail, a atitude de Abigail para resolver uma situação que não tinha sido ela que tinha permitido que essa situação acontecesse. Nós vamos ver em Abigail uma mulher paciente. E o interessante é que nessa manhã, eu cheguei aqui falando para o presbítero, foi uma luta de manhã, porque eu acordo cedo, né, para fazer o almoço, porque tem que fazer almoço, aí você fica com cheiro de alho, e aí tem que tomar banho, e aí vai tomar banho, e a água acaba, e aí não tem água, aí liga registro, e entra ar na caixa, no cano, e não tem água, e a hora vai passando, irmãos, tudo para tirar a nossa paciência. E aí o entendimento que a gente tem o quê? Eu não falto nenhum domingo, eu estou sempre na escola dominical, a vontade é você querer voltar para a cama fedendo a alho a si mesmo. Mas aí você entende que você quer adorar o Senhor. Você entende o teu compromisso que você tem com o Senhor. E você vai vendo que a situação, você acorda cedo para se organizar. E você vai vendo que a situação vai te provocando sentimentos e sensações
que você já perde a paciência de manhã, que você já fica atribulada de manhã, que você já fica murmurando de manhã, e aí você vai entendendo o que é a presença do Espírito Santo na tua vida, que dentro desse contexto o Espírito Santo ele tem que falar mais alto, porque senão você já arruma uma confusão, porque todo mundo esperando a água cair, não tinha água, ontem a caixa estava cheia, hoje já estava vazia, e é tantas coisinhas, e às vezes se você for parar para pensar, que eu estava pensando, quantas pessoas perderam tudo essa madrugada, esses dias? Quantas pessoas a água invadiu? Quantas pessoas, igual eu vi uma moça falando, eu não tenho mais nada, nem meu documento. Isso é que é problema, irmãos. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente só pensa naquilo que a gente está vivendo. Né? Eu levantei, eu me organizei, como eu sempre faço aos domingos, e veio uma adversidade. Mas que não é nada diante daquilo que a gente está ouvindo que está acontecendo por aí. Mas aí a gente não consegue ter um entendimento que essas situações que são momentâneas, que a gente vai viver, não é para roubar a nossa paz e nem a nossa alegria. Não é para muitas das vezes você perder o seu domingo, porque ainda que você se organizou, a coisa não saiu do jeito que você queria. E muitas das vezes não vai sair do jeito que a gente quer, ainda que a gente se organize. Abigail, quando ela vai ter encontro com Davi, que ela prepara o de melhor que ela tem, ela chega se apresentando a ele, pedindo perdão a Davi, mostrando para Davi, Davi, quando você mandou os seus homens ir lá na fazenda, eu não me encontrava perto. Por isso eu estou vindo aqui. Não leve em conta a atitude do meu marido, o comportamento do meu marido. Ele é um homem insano. Ele é um homem tido como um homem de Belial, um homem louco. As atitudes dele é a atitude de uma pessoa louca, de uma pessoa que não tem equilíbrio, que não tem domínio. Mas eu vim ao teu encontro para trazer o de melhor da minha fazenda. É por isso que a Bíblia vai dizer, em Provérbios 15, capítulo 1, que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E é desse jeito. Porque quando a Abigail entende, quando ela sabe o que aconteceu, de imediato ela é movida a ir de encontro a Davi para poder resolver uma situação que ela não tinha causado. Mas ela também entendeu que aquela situação, que não foi ela que causou, traria destruição para toda a casa. Porque Davi já estava vindo de encontro com 400 homens para destruir Nabal, e ele tinha dito, não vai sobrar um menino. Então era uma situação que seria destruída. Abigail, Nabal, os seus empregados, os filhos dos seus empregados, ele ia destruir tudo. Ele ia passar o cerol em tudo. E aí Abigail, uma mulher sábia, Abigail, ela podia pensar assim, ele já é louco mesmo, ele que fica com essa loucura, Davi vai chegar aqui, vai matar logo ele, eu vou me ver livre desse homem. Quantas das vezes nós não pensamos dessa maneira? A gente acha que para resolver o problema, a gente quer que a pessoa já parta ou suma da nossa vida ou não apareça mais. Mas a gente vê aqui uma mulher com paciência. A gente vê uma mulher equilibrada. A gente vê uma mulher que ainda que ela tivesse casado com um homem que não tinha domínio, que era tido como homem louco, porque muitas das vezes a nossa falta de domínio, as pessoas à nossa volta vai ver que nós somos pessoas loucas, desequilibradas. Nós falamos aqui na semana passada de frutos do Espírito Santo de Deus, do domínio, da longanimidade. Ninguém acha isso aí na rua, não. Nós só encontramos isso quando aprendemos que o Espírito Santo que habita em nós, quando confessamos esse Senhor, a gente entende que nós precisamos pedir a esse Senhor esse domínio para a nossa vida. Nós não podemos estar sendo vistos como homens e mulheres desequilibrados e loucos que quer resolver tudo na força do braço. Porque nós vemos aqui a Abigail tendo uma atitude que não ia salvar só a vida dela, não, até a vida do próprio Nabal. E ela vai falando com Davi, ela fala para Davi, perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor, ela entende que as guerras que Davi participava, ele estava guerreando em favor do reino, em favor de Deus, em favor do Senhor.
Ela reconhece que os inimigos de Davi, porque ela vai falar assim, e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe. Então ela já vai mostrando para Davi, que Davi era um homem de Deus. Ela fala, o Senhor não tem visto erro em você. Ela vai adorando ao Deus de Davi, mostrando para Davi o chamado de Davi, o comprometimento de Davi, o que Deus iria fazer, mostrando para ele, você não precisa tocar em Nabal, não. O Deus a qual tu serve é quem vai fazer essa obra. Quantas das vezes eu sempre digo que nós não conseguimos esperar com que Deus nos justifique. Porque na maioria das vezes nós queremos nos justificarmos, agirmos com a nossa força, agirmos segundo a nossa vontade e o nosso querer. Mas nós vemos uma mulher sábia, e não é uma mulher que estava vivendo uma situação boa, porque ela tinha um homem que era problemático, ela tinha um homem que era insano, ela tinha um homem que não temia a Deus, mas Abigail temia a Deus. Se nós temermos a Deus, o nosso comportamento vai ser diferente, a nossa atitude vai ser diferente. Se nós temermos a Deus, a gente não vai querer pagar o mal com o mal. Se nós temermos a Deus, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para vocês, o que eu não quero para os meus filhos, eu não posso querer para os teus. Se nós temermos a Deus, por isso que nós precisamos entender, compreender essa palavra. Porque se a gente ainda tem um pensamento de vingança, se nós ainda temos um pensamento de ficarmos muitas das vezes perseguindo alguém nas entrelinhas, porque às vezes a gente começa a perseguir alguém nas entrelinhas, meio que disfarçado, mas perseguindo alguém é porque não tivemos um encontro verdadeiro com Deus. Nós vemos a Abigail aqui mudando uma situação, aplacando a ira de Davi que vinha, porque quando ela chega, que ela depara com ele, ele já estava vindo com o exército dele para destruir. E a atitude daquela mulher, a coragem daquela mulher, ela não sabia o que ela iria encontrar, mas ela foi impulsionada pelo Deus a qual ela cria, ela teve fé, que se ela preparasse o de melhor que ela tinha para ir de encontro a Davi, ela ia aplacar toda aquela ira que estava vindo de encontro à casa dela. Ela não estava pensando só nela e nem no esposo dela, não. Tinha funcionários ali, tinha crianças ali, tinha outras pessoas ali que seriam prejudicados com uma coisa que era de um homem só, não era nem dela. E quantas das vezes, irmãos, a nossa atitude, o nosso comportamento não tem feito que pessoas sejam poupadas, livres, libertas, transformadas, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Porque essa palavra, ela vai mostrar realmente a atitude de Nabal, o comportamento de Nabal, a fúria que Davi vinha e a postura de Abigail. Da forma que ela se apresenta, reconhecendo como se ela tivesse errado de não estar presente na hora que os seus homens foram ali buscar mantimento. Ela pega aquela culpa para ela, vai adiante de Davi e se apresenta para Davi. E a gente vai ver mais à frente que Davi entende que ele não precisava sujar as mãos dele. Aquela obra ali não seria ele que iria fazer, o Deus a qual ele servia. E quantas das vezes aquilo que você vai falar, a maneira que você vai agir é que vai aplacar essa ira para que a pessoa entenda, não, eu não vou fazer com as minhas mãos, eu vou confiar no Senhor. O Senhor no tempo dele me justificará. E o interessante é que essa palavra hoje de manhã, porque a gente vai fazendo as coisas e o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração. Eu lembrei que no ano passado, quando eu fui para BH, que eu fui para o retiro, e a gente estava fazendo um trabalho em equipe, e chegou um momento que foi dado para a gente uma cartolina para uma equipe de 8 pessoas, e a gente precisava construir uma casa. E aí cada um tinha que ir construindo a casa, cada um fazia um pontinho da casa. A gente vai construir uma casa, a gente quer fazer uma casa bonita. Fomos construindo. A casa foi dando forma, foi ficando bonita. Aí botaram sol, botaram jardim, botaram... Só que chega num momento, tem alguém
que já tinha sido instruído para isso, ele fez um risco nessa casa. E quando ele começa a riscar, aí a gente vai vendo os olhares da equipe. Foi ficando todo mundo muito furioso. E cada vez que chegava a parte dele, ele ia riscando aquela casa. Ele ia bagunçando aquela casa. E quando termina esse trabalho, a gente vai vendo que o rosto e o semblante das pessoas já não é mais o mesmo. Ninguém falou nada. E depois que a gente terminou esse trabalho, a gente se assentou. E aí a professora começou a falar o que cada um sentiu quando aquele rapaz começou a bagunçar aquela casa. E aí a gente vai vendo, né? Todo mundo, eu fiquei com raiva porque a casa estava bonita, a gente estava fazendo tudo de melhor, botando... E aí, quando eu sentei, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E quando eu tive a oportunidade, e aí a pastora falou assim, e você? O que você viu nisso? Eu falei, o que o Espírito Santo falou ao meu coração, que muitas das vezes nós achamos que a nossa construção está perfeita, mas Deus está vendo que não está, que tem erro, e Ele vai bagunçar para que a gente faça a casa não segundo a gente quer, mas segundo a vontade dEle. E ali na hora a ficha de todo mundo caiu, foi uma revelação que Deus me deu ali. E a pastora falou, pois é, o Espírito Santo te revelou. E muitas das vezes na nossa vida é assim, irmãos. Muitas das vezes uma crítica, muitas das vezes uma perseguição, muitas das vezes um levante. A tendência humana nossa é nos irarmos. A tendência nossa é ficar com raiva. A tendência nossa é muitas das vezes até a gente querer perseguir. Mas quando a gente traz para dentro da gente e começa a pedir, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo dentro dessa situação? Porque sempre o Senhor quer falar algo com a gente. E muitas das vezes a gente acha que está tudo bonito para a gente, mas para Deus não está. Nós temos um Deus que conduz a vida da gente através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que muitas das vezes a casa que eu estou construindo, que eu acho que está perfeita, que está bonita, que está do jeito que eu quero, mas não vai estar do jeito que o meu Pai quer. O meu Pai Celestial, e Ele vai vir bagunçar. E Ele vai permitir ventos, Ele vai permitir tempestade, Ele vai permitir situações para que a gente comece de novo uma construção alicerçada na rocha, uma construção, mas já não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer. E como é difícil a gente conseguir chegar nesse entendimento. Por isso que eu falo, porque na maioria das vezes eu trago para o meu pessoal. Eu acho que é perseguição para mim. Eu acho que é alguém que quer parar o meu ministério. Eu acho que é alguém que quer me calar. Eu nunca consigo entender que é o Senhor que quer falar comigo. Que quer me dar uma nova direção. Que quer falar, filha, tá bom para você, para mim não tá. E quando não estiver bom, o Senhor, aí a gente lembra de Jeremias 18, na casa do olheiro. O vaso, ele estava perfeito na mão do olheiro. Para o olheiro. E o Senhor desfaz aquele vaso. Muitas das vezes, irmãos, bagunçar uma casa que a gente acha que está arrumado dói. Muitas das vezes, situações vêm para que a gente entenda que tem um Deus que nos ama, que quer o melhor para a vida da gente, que quer nos abençoar, que sabe o que está faltando. Porque se nós tivermos descuido em qualquer construção, a gente sabe que mais à frente vai dar ruim. Se a gente não colocar uma janela bem colocada, dependendo da tempestade, essa janela vai cair, ela vai sair. Um telhado. Aí a gente vai vendo, e na nossa vida também não é diferente, porque muitas das vezes a construção está bonita pra gente, mas vem uma situação de encontro que a gente não esperava. A gente entende que a gente é tão afetado que a gente vai entender a porta, as janelas, o telhado, as paredes. O alicerce não estava construído da maneira que tem que ser. Porque quando ela está construída, o vento vem, como a Bíblia diz, a tempestade vem, mas ela não vai a pique. E quantas das vezes a nossa vida, quantas das vezes as nossas emoções, quantas das vezes os nossos sentimentos que a gente acha,
Não, eu já estou bem. Eu já estou pronta. E às vezes uma situação que se apresenta, aí a gente começa a ver, a gente não está pronta nada. É por isso que a gente está em construção. Irmãos, a gente só vai reconhecer que estamos prontos quando Jesus vier e nos levar. E a gente for também. Porque se a gente ficar, a gente vai reconhecer que a gente não ficou pronta. Porque nós somos humanos, a nossa natureza humana ela não se converte. A gente tem que estar todo dia pedindo para o Senhor mortificar a nossa carne. A gente tem que estar pedindo todo dia a misericórdia de Deus. A gente tem que estar pedindo a todo dia a ajuda de Deus, porque senão nós não suportamos. Basta um fiasco, basta uma situação nos tirar do prumo, basta uma situação fazer com que aquela velha natureza, ela sai. E eu costumo dizer que quando ela sai eu tenho medo. Porque a gente vê que é uma natureza feia. É uma natureza pecaminosa. Às vezes a gente se vê pensando coisa que a gente fala, meu Deus, tem misericórdia da minha mente. Às vezes a gente se vê verbalizando coisa que a gente fala, Senhor, segura a minha língua. Isso somos nós, irmãos. E o único que tem poder para nos dominar é o Espírito Santo de Deus. E se esse Espírito não estiver falando mais alto, se esse Espírito não estiver conseguindo nos dominar, a gente precisa ir aos pés da cruz. Porque a Abigail, ela chega, ela se prostra para Davi. Aí, mas está se prostrando ao homem. Não, ela não estava se prostrando ao homem. Ela estava se prostrando ao Deus que Davi servia. Ela reconheceu que estava sobre a vida daquele homem. Ela vai ali pedir misericórdia pela sua casa, pela sua família. Ela vai ali pedir misericórdia até pela vida daquele homem que era um homem louco, era um homem insano, mas era uma mulher que ela tinha a presença do Espírito Santo de Deus. E a gente vê a conduta dessa mulher. O comportamento dessa mulher, a fé que ela teve de encontro. Porque quantas das vezes o medo não nos paralisa, quantas das vezes a gente, com medo, a gente fica calado, a gente fica quieto, a gente não resolve situações que precisam ser resolvidas e a gente vai virando um furacão. Um vulcão, um furacão não, um vulcão, até um furacão, porque o furacão quando ele vem ele vai levando tudo. E quantas das vezes a gente não vai armazenando aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que muitas das vezes a gente escuta que a gente não quer ouvir, aquilo que muitas das vezes se apresenta na vida da gente e a gente vai guardando, a gente vai alimentando aquilo até o ponto de explodirmos. Aí a gente explode. Aí você se sente aliviado. Porque você botou aquilo para fora. Mas você também fez um estrago. Você fez um estrago naqueles que estão à sua volta e na sua vida também. Porque tem momentos, irmãos, que basta uma situação para a gente perder tudo aquilo que a gente conquistou até o dia de hoje. Basta, às vezes, uma atitude. E eu costumo dizer que a pior coisa é quando acontece isso com a gente e quando a gente tem a sensação que Deus não está mais nos ouvindo, não está mais nos enxergando, não se faz mais presente na vida da gente. Abigail, ela vai adorar o Deus de Davi, ao Deus a qual ela cria. Ela vai pedir misericórdia. Ela vai colocar, ela vai mostrar para Davi, Davi, você é um homem de Deus, você é um homem que foi chamado para guerrear, você é um homem que tem autoridade, você é um homem que está liderando um exército. Ela foi colocando, irmãos, como é bom quando muitas das vezes a Bíblia vai dizer da honra a quem tem honra. A Bíblia manda a gente ver os nossos irmãos superior a cada um de nós. Né? E tem gente que tudo é para si, porque eu. E esquece de honrar os irmãos, de ver a qualidade dos irmãos, traz tudo para si. E ali aquela mulher, ela vai quebrantada. Ela vai para uma guerra, mas sabendo o que ela iria fazer. Eu acredito que no caminho ela foi pedindo a Deus, o Espírito Santo, para que pudesse colocar as palavras certas. Quantas das vezes, ao invés da gente falar, Senhor, fala por mim, não, eu vou chegar lá, eu vou resolver do meu jeito. Irmãos, eu prefiro perder por terreno para o homem do que perder para Deus. Eu prefiro continuar ganhando com o Senhor, esperando em Deus, confiando em Deus, sabendo separar que vai vir perseguições, virão calúnias, muitos não vão entender.
mas eu prefiro continuar na dependência do Senhor, sabendo que é Ele quem vai julgar minhas causas, sabendo que é Ele quem vai guerrear as minhas guerras, sabendo que é Ele quem vai fazer justiça por mim. E Abigail, ela entende isso. E aí ali, Davi, quando ele começa a ver a postura de Abigail, toda aquela ira dele vai caindo por terra. Seja brando em qualquer situação. Mesmo que você possa achar que você está perdendo. Não é fácil não, irmãos. É fácil? Não é não. Mas também não é impossível. A gente precisa querer. Porque você pode até achar ou ser sugestionada, você está perdendo para o homem, estão falando agora que você é frouxo, mas você nunca vai perder para Deus. Pelo contrário, você vai sempre alegrar o coração de Deus. Você vai sempre mostrar para Deus quem você de fato e de verdade você é. Deus vai sempre olhar para você com um olhar de misericórdia e vai falar, é isso, filha, é desse jeito que eu quero você. E na maioria das vezes, muitos não vão nos aplaudir, não. Você está doida? É desse jeito. Você não vai resolver isso, você não vai falar. Não, Deus não está mandando você falar, Deus não está mandando eu falar. Eu prefiro ficar na confiança, porque Abigail, ela confiava. E Abigail, ela consegue aplacar a ira de Davi com seu exército. Eram 400 homens. Ele falou, ó, pega as espadas, vamos todos nós. E depois ele fala para essa mulher, ele fala, você hoje, a sua atitude, o seu comportamento permitiu com que eu não sujasse as minhas mãos de sangue. Irmãos, em nome de Jesus, não suja suas mãos, não. O Senhor já nos limpou, o Senhor já nos lavou. O Senhor já nos transformou, o Senhor já nos libertou. Assim nós precisamos crer. Não suje as suas mãos, não suje as suas vestes. Deixa as suas vestes limpas. Deixa Deus ser Deus na tua vida, confia. Saiba que Deus não quer o seu mal, não quer o nosso mal. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo coopera. Muitas das vezes vai cooperar uma perseguição. Uma inverdade, uma calúnia vai cooperar. Uma crítica vai cooperar. A Bíblia diz que tudo aquilo coopera quando a gente deixa acontecer na vida da gente e a gente pede a esse Senhor para dizer para cada um de nós o que Ele está querendo falar comigo. Porque se essa situação é comigo que Ele quer falar. Não é com meu vizinho, não é com meu filho, não é com meu marido, é comigo. E quando a gente começa a entender o que Ele quer falar com cada um de nós e começamos a obedecer, eu costumo dizer que a gente vive em paz. A gente vive em paz e a gente vai transferir paz para aqueles que não têm paz. Abigail, ela tem uma atitude, ela tem um comportamento, ela sai da sua casa decidida a se encontrar com Davi para expressar para Davi o que ela estava vivendo. E ela não pede a morte daquele homem. Ela não pede a morte, ela não pede a destruição daquele homem, porque ela podia falar, você pode até ir, mata logo aquele homem, tira ele da minha vida, que aí eu vou seguir. Não, irmãos. Esse é o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. E para a gente chegar, para a gente alcançar, a gente vai viver muitas situações. Mas seja aprovada por Deus. Porque quando você recua, quando muitas das vezes você renuncia, quando muitas das vezes você se cala, quando muitas das vezes, mesmo você achando que está sendo injustiçada, pode ter certeza. Se for perseguição, se for calúnia, se for inverdade, o tempo da verdade vai chegar. Eu preguei na sexta-feira a respeito de Jacó, os seus filhos, quando disseram que José tinha sido comido por um animal feroz. Se passaram 20 anos, mas a verdade ele chegou. Nós louvamos, servimos um Deus de verdade, irmãos. A mentira é do diabo, a mentira é do maligno. E o nosso Deus, ele é um Deus de verdade. Pode passar o tempo que for, mas a verdade ela vai prevalecer. É isso que nós precisamos crer. Não é fácil, muitas das vezes, uma perseguição, uma calúnia.
uma injustiça, mas o nosso Deus continua sendo justo. Você pode estar sendo injustiçada, mas tem um Deus que vai continuar cuidando de você, te abençoando, te dando escape, te dando livramento, abrindo porta, cumprindo as promessas que Ele tem para a tua vida. Porque nós precisamos entender que essas situações que a gente vive vêm do homem, não vêm de Deus. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é santo, santo, santo. Ele continua sendo um Deus bom, de misericórdia, de santidade. Então Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas para que a gente viva também esse melhor, Ele vai ter que nos fazer ajustes, irmãos. Porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde a gente consegue. Tem momento que você consegue, tem outro momento que você não consegue. Mas aí a gente vai buscando no Espírito Santo de Deus esse domínio. Senhor, eu preciso conseguir em todas as situações que se apresentarem. Até porque tem situações que não vai dizer que vai se apresentar. Ela vai chegar. Muitas das vezes somos pegos de surpresas. Mas aí a Bíblia diz, deixaria eu de revelar aos meus filhos aquilo que está por vir? Mas muitas das vezes nós estamos tão comprometidos, tão distraídos, que nós não percebemos os sinais que Deus já tem nos dado, mostrando algo que está chegando, para que a gente fique na torre de vigilância. Abigail volta para sua casa. Abigail oferece tudo que ela leva de melhor da sua fazenda, volta para sua casa. Quando ela chega em casa, Nabal ainda está embriagado. Ela muito sábia. Ela vai dormir, ela não fala com ele. Eu sempre falo, gente, quem discute com bêbado? Quem discute com uma pessoa que está drogada, alcoolizada? Só doido. E às vezes a gente, mulher de Deus, a gente faz isso. Porque nós não temos equilíbrio, nós não temos paciência, nós não temos domínio. Eu sempre digo, tem situações que você tem que sair do ambiente. Vira as costas e sai. Porque às vezes não é fácil. Às vezes a pessoa está tão perturbada que mesmo você em silêncio, a pessoa vai te ficar incitando. Gente, abre a porta e sai. Espera as coisas acalmar. Mas não, a gente acha que a gente vai conseguir dominar a nossa carne. Irmão, a gente não consegue dominar a nossa carne, não. Só se o Espírito Santo de Deus estiver sendo alimentado com muita oração, muita palavra, muita adoração. Na maioria das vezes nós somos pegos, porque a nossa carne prevalece. E aí ela chega em casa, Davi volta do caminho, leva as iguarias que ela ofereceu e ela volta para sua casa e chegando em casa ela dorme. No outro dia, quando aquele homem já não estava mais bêbado, aí ela conta para ele o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que ele fica apavorado. É como se ele tivesse, quando ele ouviu toda a história do que aconteceu, ele tem como se fosse um AVC, sei lá, um derrame. Que aí o medo veio, né? Porque às vezes tem pessoas que só têm coragem quando está alcoolizado, né? Ou drogado, ou muito irado. E a Bíblia diz que depois ele vem adoecer e ele vem a óbito. Mas a Bíblia também diz que foi Deus que tocou em Nabal. Não foi Abigail. Irmãos, eu acredito que a pior coisa, quando a gente se acha que é crente, que a gente fica com sentimento de vingança com alguém. Meu Deus. O Senhor está falando nessa manhã. O Senhor está mostrando dentro da palavra que essa mulher, ela acreditava, ela confiava, ela tinha um Deus. E ela mostra para todos nós o comportamento dela dentro de uma situação. Só que antes dessa situação se apresentar, ela já tinha um casamento com o Nabal. E só Deus sabe o que aquela mulher vivia. Não estou falando que é fácil, não estou romantizando. Eu sei que tem situações, a gente sabe que tem situação que é denúncia, que é caso de polícia, não tem o que fazer. A Bíblia não narra, porque fala do homem insano, do homem louco. A gente não sabe o que mais esse homem fazia aquela mulher passar. E eu acredito que tudo que aquela mulher passava era para tirar o quê? A paciência daquela mulher, o domínio. Porque tem situações, como eu disse hoje de manhã,
uma situação banal. Mas tem gente que às vezes por qualquer coisa, gente, se der algum problema, aí já perdeu o dia, já acabou o mês, já acabou o ano, já acabou tudo. Misericórdia! Tem gente que qualquer coisa se oprime. Tem gente que qualquer coisa fica reclamando, murmurando. Não consegue ver a bênção de Deus. Não consegue ver. Aí eu lembro de Paulo quando ora pelo espinho na carne. Por 3 vezes ele ora e o Senhor fala o quê? A minha graça. Então, nós precisamos buscar essa graça, porque é essa graça que vai fazer a gente olhar para algum tipo de situação e falar assim, não, eu não vou perder o meu domingo. Eu tive que botar uma água para esquentar, para tirar o cheiro do alho, tomei um banho, eu falei, eu vou para a casa do meu Senhor, não vou participar da escola dominical. Eu podia ter ficado em casa. Eu estou aqui todo domingo de manhã, mas eu falei, não, eu quero adorar o meu Senhor hoje, porque hoje eu sei que o adversário intentou de todas as maneiras me impedir que eu chegasse aqui. E eu vim com alegria louvar o meu Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, tem um Deus que é fiel, tem um Deus que é justo, tem um Deus que é poderoso. Se a tua casa estava bonitinha, arrumadinha, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente faz uma faxina, a gente lava o banheiro, não quer que ninguém entre no banheiro, né? Assim, é desse jeito, né? A gente limpa às vezes, não quer que ninguém suja. É horrível a gente que limpou. Mas aí vai ter que sujar para limpar de novo, né, irmãos? Mas é difícil para quem limpou, né? A gente quer arrumar, limpar, quer que fique assim para a gente passar, ver que tá limpo, arrumado, cheiroso. Mas não é isso que acontece. E na nossa vida também é assim. Por mais que a gente se organize, por mais que a gente se planeje, vai vir situações que aí na hora o meu comportamento, o seu comportamento é que vai mostrar para ele. Não é para aqueles que estão à nossa volta, vai mostrar para ele quem nós somos. Vai mostrar para ele que essa obra está sendo realizada em nós. Vai mostrar para ele o quanto esse Santo Espírito que habita em nós tem nos dominado. Tem nos dado controle. Não tem feito com que a gente perca a nossa paciência. Porque Abigail, ela era uma mulher paciente. Que ela precisou aturar Nabal até com que viesse essa situação para Deus tirar Nabal da vida de Abigail. E aí, Davi muito sábio, muito esperto, uma mulher bonita, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher de Deus, ele faz o quê? Quando ele sabe que ela está viúva, ele manda buscá-la para ser a segunda esposa dele. Olha aí a mudança que Deus fez. Mas foi Deus que fez. Olha aí a postura de uma mulher sábia, uma mulher paciente, uma mulher que tem domínio, uma mulher que muitas das vezes numa situação, eu falo de mulher, mas eu estou incluindo os homens também, tá, gente? Não é só de mulheres não, é homens também. Porque às vezes são homens que têm mulheres assim também, gente. E aí os homens vão ter que ter todo o cuidado, toda a sabedoria para poder lidar também. Porque da mesma maneira que tem homens como Nabal, tem mulheres também. E aí, o que vai falar mais alto ao nosso coração? O Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que vai nos conduzir, é esse Espírito que vai se manifestar, é esse Espírito que vai te dar toda a estratégia para você lidar, até com que o Senhor converta, com que o Senhor liberte, com que o Senhor faça uma obra, porque a nossa oração é essa. A gente quer ver essas pessoas libertas, a gente quer ver essas pessoas com paz, a gente quer ver essas pessoas com tranquilidade, a gente quer ver essas pessoas em alegria, a gente quer ver essas pessoas vivendo o que hoje nós estamos vivendo, a paz que excede todo entendimento. A gente quer ver essas pessoas que nós amamos com equilíbrio, com domínio. Nós queremos ver essas pessoas crescendo em graça, como nós temos crescido também. E a gente sabe que esse Deus é poderoso para fazer uma obra dessa. Então que nessa manhã eu não sei o que possa estar te estressando ou que já te estressou, porque às vezes a gente já levanta, a gente fala assim, eu levantei com o pé esquerdo, não é assim que a gente escuta?
Eu acho que eu levantei hoje com o pé esquerdo. Às vezes parece que o pé tá esquerdo, a mão tá esquerda, tá tudo ruim. Tem dia que dá tudo ruim. Tem dia que a gente fica pensando assim, gente, eu podia ter continuado ter dormindo. Dormi a madrugada toda, vou dormir o dia todo. Tem dia que é só bomba para um lado e para o outro. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, que habita em nós, é Ele que na hora vai falar assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai ter aquele momento que Ele vai falar, para, escuta, pensa primeiro, não haja, né, na precipitação, na razão, né? Eu quero paz e não quero ter razão, eu quero ter paz, né? A gente vai pela razão, aí dá lugar para esse Espírito te conduzir. É isso que a gente precisa dar lugar para esse Espírito, porque ele já habita em nós e é ele que precisa nos conduzir. E quando nós deixamos ele nos conduzir, eu costumo dizer que a gente fica livre de muitas situações desnecessárias que a gente traz para a nossa vida, porque nós não deixamos esse Santo Espírito que tem habitado em nós nos conduzir, falar por nós, ou muitas das vezes nos colocar em silêncio. E é isso que nós precisamos entender. Tem um Espírito Santo de Deus, poderoso, soberano, trabalhando em nossas vidas. E que nessa manhã, que no nome de Jesus, eu não sei o que possa ter acontecido. Eu não sei qual é o momento que você esteja vivendo, mas foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Será que a casa não estava arrumada do teu jeito? E Deus bagunçou ela para poder começar a fazer uma arrumação segundo a vontade e o querer dele? Entenda, reconheça e deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, eu te louvo e te agradeço nessa manhã, por essa manhã chuvosa, pela tua presença. E te peço que no nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Obrigado porque conseguimos chegar. Toma esse primeiro dia da semana nas tuas mãos. Toma esse domingo, meu Deus e meu Pai. Vai falando aos nossos corações. Vai nos abençoando para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa hora que o teu Santo Espírito venha falar conosco. Que teu Santo Espírito possa trabalhar em nós. Vai nos libertando, vai nos transformando. Vai tirando tudo aquilo que não provém do teu santo nome. Tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Nos abençoe, meu Deus e meu Pai, nessa manhã. Glorifique, meu Deus e meu Pai, o teu santo nome. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa manhã. Já começamos uma manhã na tua presença, te louvando, te adorando, glorificando o teu santo nome, colocando as nossas necessidades, buscando ajuda em ti. Pai querido, Pai amado, eu te peço, nos ajude nessa manhã. Nos ajude a todos os dias, nos ajude quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós nos levantamos, meu Deus e meu Pai, da nossa cama. Meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus nos dê paciência, nos dê domínio, nos dê equilíbrio. Glorifique o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nós. Obrigado porque ainda que nós não entendemos muitas das vezes algumas situações, nós cremos que o Senhor não perdeu o controle. Nós cremos que o Senhor continua operando, trabalhando, que o seu nome venha a ser glorificado. Que o Senhor venha tirar de nós, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não provém do teu santo nome, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos tocar. Senhor, nós queremos uma eternidade, nós queremos morar com o Senhor naquele grande dia, queremos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, meu Deus e meu Pai, queremos, meu Deus e meu Pai, viver uma eternidade glorificando o teu santo nome. E por isso eu sei, meu Deus e meu Pai, que o Senhor continuará trabalhando em cada um de nós. Eis-nos aqui nessa manhã. Oh Senhor, tu és santo, poderoso, nós te amamos. Meu Deus e meu Pai, traz a cada um de nós equilíbrio. Meu Deus e meu Pai,
Que o Senhor venha nos sarar, nos curar, que possamos ser homens e mulheres saudáveis para a glória do teu santo nome. Tudo que é em excesso, arranca de nós. Tudo que é em excesso, meu Deus e meu Pai, arranca, para que possamos ter um equilíbrio, para que possamos ser homens e mulheres saudáveis, que glorifique o teu santo nome, que reconheça com comportamento, com fala, com atitude, que o Senhor é o nosso Deus, que o teu Santo Espírito habita em nós. Meu Deus e meu Pai, tudo que se apresenta como adversidade, Senhor, mais uma vez visita essas famílias, esses lugares, tantas pessoas que mais uma vez perderam tudo, e graças a Deus, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos guardou. O Senhor, meu Deus e meu Pai, não permitiu que chegasse em nossas vidas, mas quantas famílias, quantos lares, quantos lugares alagados, quantas pessoas, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, meu Deus e meu Pai, chorando, meu Deus e meu Pai, mas eu te peço nessa hora, Espírito Santo Consolador, consola essas famílias, consola, meu Deus e meu Pai, eu te peço, mas também começa a mudar os pensamentos e as atitudes dessas pessoas, desses bairros, desses lugares, meu Deus e meu Pai, porque muitas das vezes nós cobramos o governo, mas nós também não fazemos nada, meu Deus e meu Pai, para amenizar essas situações. Mas eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, precisamos ver uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta, meu Deus e meu Pai, para que muitas situações venham ser amenizadas, para que não venham mais acontecer, meu Deus e meu Pai, tantas coisas que precisamos aprender, meu Deus e meu Pai. O Senhor é o mestre por excelência, o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre por excelência, e eu quero te pedir nessa manhã, Paizinho querido, tudo aquilo que não sabemos, que possamos aprender contigo. Nós precisamos aprender com o Senhor, meu Deus e meu Pai, que não sabemos. Nós precisamos, meu Deus e meu Pai, porque graças a Deus hoje nós temos um mestre por excelência disposto, através dessa palavra, a nos ensinar. Nós temos um mestre disposto a fazer com que a gente aprenda, meu Deus e meu Pai, para que a gente viva um novo tempo na nossa vida para a glória do teu santo nome. Toma essa manhã, toma cada lar aqui representado, toma os esposos, toma as esposas, toma os filhos, toma as famílias, meu Deus e meu Pai, guarda as famílias, toma os adolescentes, toma os jovens, guarda, meu Deus e meu Pai, na tua casa. Glorifica o teu santo nome. Senhor, eu quero colocar nessa manhã o nosso coração, que a tua palavra diz que muitas das vezes é enganoso. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar o nosso coração na palma das tuas mãos. Eu quero colocar a nossa mente. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, aquieta a nossa alma, que nessa manhã, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa trazer um refrigério, o Senhor possa nos tocar, toca no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, meu Deus e meu Pai, se tem alguém aqui ainda aflito, angustiado, abalado, meu Deus e meu Pai, o teu Santo Espírito se faz presente, vai nos sondando, vai nos curando, vai nos libertando, traz alegria para o nosso coração, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, nós somos dependentes do Senhor, meu Deus e meu Pai, só o Senhor sabe de fato de verdade quem nós somos. Meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece a cada um de nós, e nós te pedimos nessa manhã a tua ajuda, as tuas misericórdias. Nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que possa se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, meu Deus e meu Pai, na nossa parentela, a promessa da salvação. Nós queremos ver a nossa família salva, liberta, transformada. Nós queremos ver os nossos filhos glorificando, adorando, louvando o teu santo nome. Então eu te peço, meu Deus e meu Pai, que nessa manhã quebra os grilhões, os ferrolhos, vai quebrando, meu Deus e meu Pai, os dardos inflamados do maligno, que as armadilhas, que as ciladas possam ser desfeitas nessa manhã. Consagramos a nossa vida nessa manhã para ti e te pedimos, meu Deus e meu Pai, abençoe esse dia, primeiro dia da semana.
Um primeiro dia a qual é separado para estarmos na tua casa te adorando. Obrigado por essa manhã. Obrigado já pelo culto da noite. Senhor, nos abençoe. Cuide de nós, meu Deus e meu Pai. E vai nos aquietando. Vai, meu Deus e meu Pai, trazendo paz, trazendo entendimento. Meu Deus e meu Pai, que toda frieza, que toda fraqueza, que todo abatimento, meu Deus e meu Pai, existe um adversário bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, que todo abatimento, que possamos entender, meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que no mundo teremos aflição, mas que pudéssemos ter bom ânimo, meu Deus e meu Pai, as aflições virão, o sugestionamento, meu Deus e meu Pai, tantas coisas que nós vivemos, incertezas, meu Deus e meu Pai, tantas cobranças, meu Deus e meu Pai, tantos questionamentos, tantas áreas que precisam ser resolvidas da nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, mas nós cremos, meu Deus e meu Pai, num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus atuante, nós cremos num Deus de justiça, nós cremos num Deus que não perdeu o controle, nós cremos num Deus, meu Deus e meu Pai, que tem permitido situações para nos colocarmos, meu Deus e meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Toma o primeiro lugar, abençoe essa obra, meu Deus e meu Pai. Continue falando, continue nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando, meu Deus e meu Pai, para que possamos continuarmos glorificando, adorando, louvando, engrandecendo o teu santo nome, reconhecendo a beleza da tua santidade e dizendo: o Senhor faz, o Senhor pode, o Senhor quer o bem para cada um de nós, meu Deus e meu Pai. Eu entrego essa manhã na palma das tuas mãos, eu entrego a minha vida, nos entregamos, meu Deus e meu Pai, na palma das tuas mãos e te pedimos, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que todo mal, no nome de Jesus, que toda seta, que todo dardo, que todos os convites, que todos os pratos, meu Deus e meu Pai, nos dê discernimento. Nos dê discernimento, Senhor. Nos dê discernimento, Pai querido, Pai amado. Traz descanso para nossa mente. Meu Deus, se tiver alguma mente aqui, meu Deus e meu Pai, a todo tempo funcionando, uma mente que não descansa, uma mente com tantas informações, uma mente tão angustiada, uma mente, meu Deus e meu Pai, com setas, com pensamentos de fracasso, de derrotas, com pensamentos de baixa estima, com pensamentos, meu Deus e meu Pai, negativos, contrários. Meu Deus e meu Pai, renova a nossa mente. A tua palavra é poderosa para renovar a nossa mente. A tua palavra é poderosa para nos dar uma mente saudável, uma mente, meu Deus e meu Pai, que pense em prol do teu reino, que pense em prol da eternidade, uma mente que queira alcançar outras vidas para uma eternidade, uma mente que reconhece que ainda com aflição, com lutas, com adversidade, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe das nossas limitações, um Deus que tem nos dado crédito, um Deus que tem nos esperado, um Deus que tem nos atraído, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Eu rendo graças a Ti, Pai querido, Pai amado, por tudo que a gente precisa passar, por tudo que a gente tem passado, por tudo aquilo que precisa acontecer em nossas vidas, para que a gente chegue, meu Deus e meu Pai, na estatura daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu rendo graças a Ti, eu reconheço, meu Deus e meu Pai, o Seu poderio, eu reconheço a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, e reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que nós somos, meu Deus e meu Pai, pós-cinza, criaturas na mão do Criador, vaso na mão do olheiro. Eu te louvo e te agradeço nessa manhã.